cá. Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O que celebramos hoje não é novidade. Torna-se novidade na medida em que interrompemos e retomamos, o que é muito bom. São Pedro, patrono, aqueles que zelam por nós, cuidam de nós, do céu nos inspiram. E São Pedro é uma referência para nós.
porque ele recebeu do próprio Cristo o depósito da fé e uma responsabilidade de confirmar os irmãos na fé. Por isso, nós temos aqui uma responsabilidade, e lo-ei mais adiante, é reconhecer que recebemos este legado, mas às vezes esquecemos porque nos acomodamos, porque deixamos atrás aquilo que faz parte da nossa vida, que é a fé. Por isso, vamos pedir perdão para que o Senhor nos conceda a graça do perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Reconhecendo que somos pecadores, supliquemos para que o Senhor nos conceda a sua misericórdia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes no pensamento e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por amar. Senhor Deus, o Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirás o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirás o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que entregastes ao apóstolo São Pedro as chaves do reino dos céus, e lhe confiaste o poder sacerdotal de ligar e desligar, fazei que por sua intercessão e auxílio sejamos libertos dos laços do pecado. Por o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos Ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes, 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo, depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas, à porta, guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe o ombro, e disse: "Levanta-te depressa." E as correntes caíram das mãos. Então o anjo disse-lhe: "Põe o cinto e calça as sandálias." Ele assim fez. Depois acrescentou:
envolve-te no teu manto e segue. Pedro saiu e foi o seguinte, sem perceber a realidade do que estava a acontecer, por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. E a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram avançando por uma rua e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. O Senhor liberta-me, pois que nele se refugia. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem, alegrem-se os humildes. O Senhor liberta, pois que enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor liberta, pois o anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor liberta, pois Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e em tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia.
e não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve ao meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui liberado da boca do leão. O Senhor me livrará do mal, de todo o mal, e me dará a salvação do seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Nós ouvimos falar muitas vezes nos filmes onde nos apresentam a figura de Pedro, o conhecemos como aquele que podemos chamar na linguagem
popular, o chefe dos apóstolos, mas ele nunca foi chefe dos apóstolos. Ele foi escolhido como o primeiro, o irmão mais velho dos outros irmãos. E é por isso, relacionando isto, aquilo que nós temos na igreja, muitas vezes dizem o chefe da igreja católica. Não, na igreja não existe essa linguagem. O Papa é o primeiro entre os irmãos bispos, porque ele também é bispo de Roma. Mas ocupa aquele lugar que ocupa para unir os irmãos. E a nível das igrejas, a Igreja Católica é a única que tem este ponto em que todos se encontram e podem falar a mesma linguagem. E quando há divergências, procuram discutir, e se não chegarem ao consenso, convoca-se aquilo que se chama concílio, para poder encontrar harmonia, comunhão. E na igreja houve muitos momentos assim, 21 concílios ecumênicos, portanto, aqueles que congregaram toda a igreja. 4 cantos da terra. E uma voz se levanta para chamar à razão aqueles que estão desentendidos ou que querem fazer prevalecer o seu ponto de vista. E depois chega-se à conclusão que a linha a seguir é esta. Por isso, a figura de Pedro, cuja missa nós celebramos hoje, que está no centro da nossa celebração, é uma figura que une, que congrega. Existiu um tal Herodes, que muitas vezes ouvimos falar, mas ele era chamado Herodes o Grande, porque depois da morte deste Herodes, nós sabemos que ele quis matar todas as crianças daquela faixa etária para abranger o menino que estava a ameaçar o seu poder. É por isso que os pais de Jesus fugiram, foram para o Egito. E quando ele morreu, regressaram para Nazaré e ficaram. O menino cresceu em Nazaré. Por isso ele é chamado Nazareno. Mas na morte deste Herodes o Grande, o reino que estava unido dividiu-se em 3 dos seus filhos. E depois sucederam-se, nós ouvimos aqui, Herodes Agripa, este é neto deste Herodes o Grande, esta sucessão. E ele querendo fazer entender que ele que estava a mandar e agradar a uns, como é óbvio, quando queremos agradar a uns, desagradamos aos outros. Ele, aquilo que viu que podia atrair simpatia, aqueles que estavam a perseguir, esses que estavam a avançar com uma nova doutrina, porque a igreja não começou logo no princípio e tinha esta força que tem, não. É um grupinho. Então, para mandar calar este grupinho, ele mandou prender figuras importantes. Mandou matar Tiago, que era bispo de Jerusalém, e Pedro, pô-lo na prisão.
Mas nós ouvimos na primeira leitura que Deus milagrosamente fez sair Pedro da prisão. E é por isso vai ser uma ameaça, mas esses como que estão a agir? São presos e eles escapam de uma forma esquisita. O que se passa? Porque não eram só eles estavam a agir com aquele, ou seja, aquele que os enviou, que lhes confiou a missão de anunciar a boa nova, é que estava a agir, o ressuscitar. Então, Pedro, esta figura nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus se dizia tudo, mais qualquer coisa sobre ele. Ele, como que numa altura, para fazer uma espécie de sondagem de opinião, perguntou: o que é que dizem lá fora que eu sou? Uns dizem que João Batista, aquele que morreu, voltou. Outros dizem que Jeremias, um dos profetas. E vocês, o que é que dizem? Todos não podiam tomar a palavra, e como vai acontecer todo o livro dos Atos dos Apóstolos, quando houve uma situação, quem devia tomar a palavra é o mais velho, que recebeu esta responsabilidade do próprio Mestre Jesus Cristo. Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Pedro, ao dizer isto, estava a dizer a verdade, mas que não era conhecida pelos outros. O povo considerava Jesus um dos profetas. Mas Pedro revela aqui a verdade daquilo que era o Filho de Deus. E ele vai mandar, como aconteceu no Monte Tabor, vai dizer: calem-se até que se concretizem certas coisas. E aqui ele confia aquilo que nós vemos, as chaves. Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, era o seu pai. Não é a carne e o sangue que te revelaram, mas ele próprio. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nenhuma força, quando diz as forças do inferno, as forças opostas, nenhuma força pode fazer abalar isto. E se de facto nós formos a história da igreja, confirmamos estas palavras, nós próprios pelos fatos. A igreja, 2000 anos de história, tentaram, mas não conseguiram. É a única organização, para além da sua dimensão divina, humana também, que prevaleceu, sobreviveu 2000 anos de história. Não há outro. Todos os reinos começam e terminam. Mas a igreja está aí porque é a igreja de Cristo. Jean Denis Bossuet, um bispo, teólogo intelectual francês, definiu a igreja no século XVII, definiu a igreja como Jesus Cristo continuado. Portanto, olhar para a igreja, querer atingir a igreja,
estamos a atingir o próprio Cristo. Em cada um de nós está visível Cristo, o ressuscitado. Muitas vezes, quando somos atacados por aquilo que nós somos humanamente, somos nós que somos atingidos. Mas se nos atingirmos como cristã, fica tranquilo, tranquila. Não sou eu. Tu estás a atacar aquele que eu não sei, não te posso defender, não te posso proteger. Portanto, assuma a responsabilidade. É por isso, na praça pública, nós não devíamos ter vergonha de falar da Igreja de Jesus Cristo. Porque não somos nós, é Ele a falar em nós. E Pedro, esta figura que recebeu as chaves, tudo que desligares na terra será desligado no céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Passa pelo poder que nós exercemos humildemente no confessionário, o poder de ligar e desligar, a misericórdia de Deus, porque ninguém, humanamente falando, pode perdoar, só Deus. E tudo aquilo que Ele une, só Ele próprio que pode desunir. Muitas vezes no casamento, quando dizemos que não separe o homem, o que Deus uniu, porque está a acontecer algo divino. E onde entra Deus, o homem só participa, colabora. E Pedro, esta pessoa simples, é o pescador da Galileia. Pescador, não era mais do que isto. Depois foi para Antioquia, depois chegou a Roma, onde foi martirizado e depois sepultado. Aqueles que podem e puderam visitar o túmulo de São Pedro, lá naquelas catacumbas. Portanto, chegou até lá, não por ser só homem, por ser homem de fé que levava consigo Cristo ressuscitado. Nós celebramos esta festa, como disse inicialmente, é uma festa que já existiu. Talvez, olhando assim, mais de 30 anos atrás, existia até costumes, parece que iam comer o borrego, não é? Não é assim, é? Essas coisas boas que devem ser conservadas. E onde está, digamos, a sua casa, o seu cantinho onde ele foi posto, é naquela ermida que nós olhamos. Os mais velhos têm recordações, memórias felizes daquele espaço. Os mais novos estão a dizer: o que é que estão a celebrar? O que é isto? Portanto, aqueles que nasceram ontem, passo o termo. Portanto, os mais novos não são crianças, já são homens. Não têm memória, lembrança disto. Mas São Pedro é o nosso patrono aqui, esta vila de Portela, esta serra, herdade serra de Portela, que Dom Afonso III confiou ao seu mordomo-mor do reino, Dom João Pérez Tabuim. A nossa escola chama-se Escola de... Mais nova, Escola de
escola, como se chama a nossa escola aí? Dom João de Portel, portanto, é o fundador desta vila. Por isso, nós, como disse, e aqui termino, porque precisávamos também, são coisas que devem ser reabilitadas, repostas, para termos espaço de pregação. Estou a juntar duas coisas aqui, uma homilia e uma pregação, para explicar aos mais novos o porquê de uma celebração. Havemos de crescer nesta prática que estamos a retomar para criar esses espaços, para poderem explicar essa história, porque nós valemos quando temos raízes. Sem raízes, como a árvore sem raízes, um toque, uma ventania cai. As nossas raízes é a nossa história. Olhamos para o castelo, dizer quem construiu, nos disseram, mas não sabemos a gênese. Quando vamos a ver a cruz, por exemplo, temos aquelas duas campas que estão aí foi sepultado Dom João Pérez de Amboim, João de Portel, homem que pela sua religiosidade ofereceu uma parte, não era pouca, muitas das suas coisas aos templários, portanto financiar as obras. E uma delas onde estamos neste momento. Por isso, são pessoas que tinham raízes. É por isso a sua história, os seus nomes perduram no tempo. Isto para dizer que quem apostar na fé, como Pedro, como Paulo, consta na nossa segunda leitura, que escreve esta linda carta, um dos mais belos testemunhos de São Paulo, a segunda leitura, escreve ao seu discípulo e amigo Timóteo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé e agora posso comparecer diante dele para receber a coroa de glória. Lindo. Essas pessoas devem nos enriquecer, e quando celebramos as festas, as nossas freguesias, costumo dizer muitas vezes, talvez aqui seja a primeira vez, porque estamos a celebrar uma festa padroeira. Nós devemos olhar para o santo e o santo deve nos inspirar, porque se não recebermos do santo aquilo que viveu e nos quis transmitir, deu testemunho até a própria vida, como São Pedro morreu mártir, então as nossas festas ficam sem alma. Bebe-se, come-se e depois um vazio. Mas se recebermos deles as virtudes, então nós crescemos e assim preparamos uma base para os mais novos poderem construir as suas vidas e a sua história. E a nossa história enriquece-se. Que o Espírito Santo nos ajude a olhar para São Pedro, dizer: vamos fazer a oração no folheto que o nosso seminarista compôs, que a Junta reproduziu. Está uma oração que vai permanecer como a nossa oração de cabeceira. O portelense deve ter esta oração, para fazer esta oração São Pedro, para nos ajudar a caminhar na fé. Há um declínio da fé na nossa terra.
mas devemos pedir a ele. Pedro, o pescador da Galileia, para nos ajudar a crescer e a mantermos-nos firmes como ele, depois de ter fracassado negando Jesus 3 vezes. Jesus rezou por ele e ele manteve-se firme e confirmou a fé dos irmãos. E nós podemos receber dele, a Igreja. Ele se tornou o primeiro Papa, vigário de Cristo, e hoje nossa referência nestas terras portelenses. Creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação. Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino eterno. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Irmãos e irmãs, na festa gloriosa do apóstolo São Pedro, em comunhão com o Papa Leão XIV, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que todas as igrejas, por intercessão de São Pedro, perseverem no ensino dos apóstolos, na fração do pão, nas orações e na união fraterna, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Papa Leão XIV, os bispos e os presbíteros apacentem o rebanho que lhes foi confiado na fidelidade aos dons do Espírito Santo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pobres, os doentes e os aflitos experimentem a bondade de Deus Pai, mediante a solicitude dos pastores, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Espírito Santo nos ensine que Pedro é o fundamento inabalável sobre o qual Cristo edificou a sua Igreja, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cresçam todos os fiéis o sentido do anúncio do Evangelho e o testemunho eclesial da caridade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus, vivo e verdadeiro, dê aos fiéis que partiram deste mundo a coroa eterna de glória do seu reino, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pai da eterna glória, que revelastes ao apóstolo São Pedro o mistério de Cristo, vosso Filho, iluminai a nossa inteligência para reconhecermos que Jesus Cristo é o Messias, Ele que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Meu Pai o amará, e nós viemos a Ele. No coração daqueles que nos escutam, faremos a nossa morada. Orai, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons do vosso povo, na comemoração do apóstolo São Pedro, a quem concedeste por misteriosa revelação proclamar-vos como Deus vivo e a Cristo como vosso Filho, e no seu glorioso martírio fortaleceste para dar testemunho do seu Mestre, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever. É nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque vós, Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que puseste à sua frente, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, com os anjos, arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia de semana,
em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei este o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse a vossa presença para os servir nestes santos mistérios. Humildemente suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-o, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Arcebispo Francisco José e todos os ministros sagrados. Nós rezamos por todas as intenções da nossa terra, todas as intenções, portelos ou projetos, por aqueles que sofrem no corpo e na alma, os doentes, por aqueles que no silêncio desconhecemos o seu sofrimento. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, todos os portelenses, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Pedro, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar nos vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos de facto filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, paz às nossas famílias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Não é porque não ressoam balas, engenhos explosivos, dizemos nós estamos em paz. Os nossos corações podem estar em guerra, porque isto não está bem, porque não há acordo em algumas coisas, porque aquele disse mal de mim. Assim, o nosso espírito não está em paz. A paz não é só o calar de armas, como se dizia em Angola, que passou mais de 40 anos de guerra, mas é no coração do homem. Por isso, para que haja efetivamente paz na nossa vida, nós precisamos de pedir a verdadeira paz que vem de Jesus Cristo. Por isso, esta oração reservada ao sacerdote, peço-vos para rezarmos esta oração, pedindo a paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemos-nos a paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Seus
Então, alguns avisos. No próximo domingo, a missa não será ao meio-dia, será às 11h30. E vamos ter aqui a festa de encerramento da catequese, com as profissões de fé, primeiras comunhões, festa das bem-aventuranças e festa dos compromissos. Na sexta-feira, às 17 horas, haverá assembleias familiares. Às vezes celebramos e temos alguma devoção aos santos, mas nem sabemos bem que santos é que são, nem o que foram. E às vezes a nossa definição de santo é aquele que está ali no altar. Mas aquilo foram pessoas. Foram pessoas que viveram com fidelidade a Jesus. E por isso é que estão nos altares. Não estão por serem perfeitos. Estão porque trabalharam para serem perfeitos. E nunca desistiram dessa perfeição. Embora sempre soubessem que o único que é perfeito é Deus. Temos aí um panfleto, na homilia já foi abordado, quem é São Pedro. Depois também temos aí a relação de São Pedro com Portelo, que é bonito e por isso, por haver uma história longa e por haver tantos milagres que São Pedro fez aos nossos antepassados, não devemos deixar perder esta devoção e nós também recorrer ao São Pedro. E o São Pedro remete-nos sempre para duas coisas importantes. Uma é a importância da Igreja. A Igreja não é este edifício. Porque se este edifício caísse, a Igreja continuava em Portelo. A Igreja são as pessoas. A própria palavra é uma palavra de origem grega, significa a reunião dos convocados, daqueles que estão reunidos em torno de Jesus. Isto é que é a Igreja. E por aqui vimos que a Igreja é cada um de nós, todos nós somos Igreja. Por isso também, há pouco se dizia que quando se fala mal da Igreja, estamos a falar mal de nós. Porque nós somos Igreja. E depois, o São Pedro tem essa dimensão de ele é quem garante a unidade da Igreja, foi sobre ele que Jesus quis construir e que hoje continua essa obra através de um grande homem que se chama Leão XIV e vimos que ele tem passado por algumas dificuldades e a Igreja, esta semana particularmente, precisa de muitas orações. Estamos à beira de uma separação, de um cisma, que há um grupo que não quer celebrar como nós celebramos, quer voltar atrás, quer voltar ao latim, celebrar de costas e decidiram até ordenar bispo sem autorização do Papa. E então devemos rezar muito pela Igreja, pelo Papa Leão, pela a sua missão de unir a Igreja, também de dar a paz ao mundo
acho que todos temos visto notícias e temos visto que ele tem feito um grande esforço para haver paz. E depois, o outro aspecto que São Pedro nos remete, que eu já referi, é todos nós somos chamados à santidade. Se ele conseguiu, com os seus defeitos, com as suas imperfeições, também nós conseguimos. Ninguém é uma causa perdida. Causas perdidas não existem. Deus ama-nos a todos e quer fazer uma história de amor conosco. E isto é a grande lição que São Pedro nos ensina. É isto. E agora vamos proceder com a nossa procissão, mas antes vai ser abençoada a imagem. A imagem que nós temos, uma imagem recente, foi adquirida pela Câmara Municipal, quando a Câmara restaurou a ermida de São Pedro. Por isso, deve ser benzida segundo o ritual, para servir a veneração pública. Ao passo que o outro São Pedro, em pedra, aquela que usavam antigamente, mas que por pesar o que é, nós fazemos esta opção. Vamos. Irmãos, antes da bênção desta imagem de São Pedro, destinada à veneração pública dos fiéis, convém, antes do mais, preparar o nosso espírito para compreendermos o significado desta bênção. A Igreja, nossa Mãe, expondo a veneração pública dos fiéis, as imagens dos santos, espera principalmente que, ao olharmos para as efígies daqueles que fielmente seguiram a Cristo, aspiremos à cidade futura. Ao mesmo tempo, aprendemos o caminho para chegar com segurança à perfeita união com Cristo. Na verdade, os santos são os amigos e co-herdeiros de Jesus Cristo e também nossos irmãos insignes benfeitores que nos amam, nos protegem, intercedem solicitamente por nós e de modo admirável estão em comunhão conosco. Invoquemos humildemente a Deus, Pai, que configura os santos à imagem do seu Filho. Em todos os tempos santifica a Igreja com a ação do Espírito Santo. Digamos confiadamente, por intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Todos. Deus, fonte de santidade, que fizeste resplandecer nos santos as maravilhas multiformes da vossa graça, ensinai-nos a celebrar neles a vossa grandeza. Por isso, São Pedro, ouvi-nos.
Deus de sabedoria, que por meio de Cristo fizeste dos apóstolos o fundamento da Santa Igreja, conservai os vossos fiéis na doutrina que eles ensinaram. Vós que deste aos mártires a fortaleza do testemunho, até derramarem o seu sangue, fazei dos cristãos testemunhas fiéis do vosso Filho. Vós que manifestais em todos os santos a vossa presença, o vosso rosto e a vossa palavra, fazei que os fiéis, pela sua imitação, se sintam mais intimamente unidos a vós. Proclamamos, Senhor, a vossa grandeza, porque só vós sois santo e compadecido do gênero humano. Enviaste ao mundo o vosso Filho Jesus Cristo, princípio e perfeição de toda a santidade. Sobre a Igreja nascente, Ele enviou o Espírito Santo Paráclito, vós que ensinam os segredos da santidade, brisa que inspira a fortaleza e a suavidade, fogo que inflama na caridade os corações dos fiéis, semente divina que produz abundantes frutos de graça. Nós vos glorificamos, Senhor, porque enriquecestes com os dons do Espírito São Pedro, cuja veneração os vossos fiéis quiseram levantar esta imagem. Fazei, Senhor, que também eles, segundo os passos de Cristo, e considerando o exemplo de São Pedro, cheguem à estatura do homem perfeito, à medida de Cristo na sua plenitude. Anunciem o Evangelho pela palavra e pelo exemplo, dispostos a dar testemunho até ao derramamento do sangue, tomando sobre si todos os dias a cruz de Cristo, entregue-se totalmente ao vosso serviço e ao serviço do próximo. Cumpram os seus deveres como cidadãos deste mundo, difundindo em toda a parte o Espírito de Cristo, com os olhos postos na morada celeste, onde vós, Pai Santo, um dia os recebereis para reinarem eternamente com o vosso Filho. Ele que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor, que ao celebrarmos a memória do apóstolo São Pedro, nos admitistes a esta mesa santa. Fazer que vivamos sempre unidos a Cristo, vosso Filho, porque só Ele tem palavras de vida eterna. E como bom pastor do vosso rebanho, nos conduz ao alimento da imortalidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deves dizer, como disse o velho Simeão, agora, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo. Posso sair de Portel, pelo menos Portel já tem a festa do patrono. Celebrava Nossa Senhora das Neves, São Julião de Monte de Trigo, Santa Ana, São Lourenço de Alqueva,
a Senhora das Neves da Mieira, mas Portel, nada. Cheio de feiras, mas festa de santo, não. Celebram as festas populares, dançam, mas aquilo que vem com uma cereja no topo do bolo, coroar o espírito do povo, não tinha. Bem haja a junta de freguesia por ter ressuscitado, estava quase morto, esta festa e que, começando agora, como disse, há umas coisas, vamos afinar e tal, para poder dar-lhe o espaço que merece. Por isso, vamos aproveitar a presença deste jovem, porque vocês estão a ver, 63 anos, já estamos assim, né? Não tanto, mas quase. Mas esse sangue novo pode nos ajudar a fazer muitas coisas. Por isso, logo que terminarmos, estou a dar aqui como um plano, não um programa. Logo que terminarmos, nos sentamos mais à frente, no início do ano pastoral, setembro, outubro, para preparar já isto, delinear já o que é que fez falta, o que é que podemos acrescentar, o que é que se fez-se bem ou menos bem e tal, para nós podermos ter aquilo que realmente São Pedro merece e a nossa terra, sobretudo, e a sua gente merece. Por isso, alegro-me de celebrar esta festa. Vamos à procissão, e a procissão com os seus requisitos, as recomendações tradicionais que nós sabemos de cor e salteado. Vamos fazer a nossa procissão como deve ser. Só para informar o povo, vamos sair da igreja até o Largo Miguel Bombarda, refúgio da Vila, damos aquela volta, voltamos pela mesma via, aqui Largo da Agrícola, passamos pela Igreja Matriz, a Rua dos Combatentes da Grande Guerra, até Santa Casa Misericórdia, até a Igreja da Consolação, onde nos despedimos de São Pedro. Essas são as coisas que devemos ver até onde chegamos, porque também no futuro, se calhar, podemos chegar a São Pedro. Mas hoje vamos chegar aí, assim combinamos o itinerário, vamos chegar na Igreja da Consolação, adeus São Pedro, e um grupinho que já está preparado vai levar a São Pedro até a sua casa lá na Ermida. Portanto, para saberem o itinerário que vamos percorrer. Vamos nos alegrar. É o único gesto que nos diz que estamos em festa. Portanto, uma salva de palmas por este momento, São Pedro. Na Igreja da Consolação, vamos receber outra bênção do fim da procissão. Agora, o fim da Eucaristia, a bênção tradicional. O Senhor esteja convosco. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.